E aí, Mapô, como é que tu tá? Mulher, hoje eu trouxe uma proposta de maquiagem que eu fiz em uma cliente recentemente e eu tenho certeza que tu vai amar, porque essa maquiagem tá bem elaborada, bem glam, bem babadeira, do jeito que eu gosto. Então, já te adianta, se inscreve aqui no canal, deixa teu like antes que tu esqueça. E lembre-se, aqui no box de informações tem a lista de todos os produtos utilizados e tem a minutagem. Caso que tu queira ver só a pele, vai direto pra pele. Caso tu queira ver só o olho, vai direto pro olho. Então, bora lá! Então bora lá, Mapô, eu já fiz toda a hidratação da pele, tá? Eu vou deixar a lista de todos os produtos utilizados aqui no box de informações, assim como a minutagem. Então se tu quiser ver só a pele, tá lá a minutagem. Se ver só o olho, tá lá a minutagem também, beleza? Beleza. Vamos lá, vou passar o primer. O primer que eu escolhi pra hoje é esse aqui da Vult. Eu gosto muito desse primer, o nome dele é BB Primer. Gente, esse primer é muito bom. E ele não é muito falado, sabe? Eu acho que ele devia ser mais aclamado, porque ele realmente é um produto muito bom. Eu passo só umas gotinhas. Eu gosto dessa textura de primer. Eu gosto dessa textura de primer que não é siliconado, que é mais tipo um cremezinho. Ele é mais pra fixar mesmo a maquiagem, tá? Ele não cobre muitos poros e tal. Então, pra quem tem poros mais dilatados, ele já não é tão eficiente assim, mas ele dá um leve blur, uma matificada bem legal. Deixa a pele ótima, querida. Bom, como eu tô fazendo os passos exatamente como eu usei na minha cliente, eu vou ter que fazer exatamente como eu fiz nela, né? Obviamente. Obviamente, foi isso que eu falei. Então, eu vou pegar minha base e eu vou diluir, porque quando eu uso em cliente, eu sempre diluo a base, porque eu gosto de uma pele um pouco mais leve e tal, com cobertura, porém com uma camada fina. A base que eu vou usar é essa aqui da Dylos, na cor bege médio. Eu gosto muito dessa base, gente, essa base é muito boa. E eu não vejo quase ninguém falando dela, igual esse primer. Coloquei um pouquinho aqui na plaquinha. Quando é em cliente, eu gosto de usar o Duraline da Inglot, tá? Eu não uso ele em mim, não uso no dia a dia, mas em cliente eu uso. Quando eu quero diluir base, porque ele deixa a maquiagem hiper resistente e praticamente a prova d'água. Já misturei tudo aqui, né? Agora eu vou passar a base no meu rosto. Na cliente, primeiro eu passo a base com o pincel. Eu espalho ela todinha com o pincel, para depois vir dando o acabamento com esponja. Então tu vai ver que a maquiagem que eu faço em mim, a minha automaquiagem, apesar de ser uma coisa assim um pouco profissional, ela já é diferente do que eu uso em cliente. Olha, tenho cobertura, porém ainda tá leve, sabe? Não tá pesado. Até porque eu venho com contorno e tudo mais. Pronto, manas. Já fiz a sobrancelha, fiz a correção dela aqui embaixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os meus pontos de iluminação. Concentro a camuflagem no canto interno e vou espalhando o restinho pro canto externo. Lembra sempre de diluir a tua camuflagem, tá? Pra ela ficar fluida, ficar com um acabamento mais bonito. Eu concentro bem, porque eu gosto dessa área bem clara. Mas se não for teu caso, não precisa, né? Ou se tu já tiver muitas linhas de expressão também, não tem tanta necessidade. Agora eu começo a esfumar tudo isso aqui com a esponja, tá? Eu gosto sempre de ter um papel, porque aí eu vou esfumando, olha como fica sujo aqui de camuflagem. Aí eu passo no papel, tiro o excesso, ó, já ficou bem mais limpo. E continuo esfumando, porque senão eu levo excesso de produto de um lugar pro outro. Isso não é legal. Vou dando batidinhas, tiro o excesso no papel, volto com as batidinhas. E aí eu vou fazendo isso até eu achar que o acabamento tá bom. Com a mão super leve, tá? Quanto mais leve a tua mão, mais bonito esse acabamento fica. Olha só, que bonito, né? Bom, gatinhas, agora eu venho com a paleta de contorno cremoso. Vou diluir esse tom aqui que eu mais uso, diluidor da Fang. Coloco umas gotas aqui. Venho com o pincel, eu já fiz de um lado, tá? Venho com o pincel do Fiber, pego o produto, rasto bem aqui.
Aí eu venho com a plaquinha e vou fazer esse movimento aqui, ó, porque aí eu tiro o excesso que tá no pincel. Agora eu venho esfumando esse contorno com a mão bem leve, dando batidinhas na região em que eu quero dar profundidade. E aí quando tu faz isso e vem com a mão leve, olha como ele já vai automaticamente esfumando. Tu não tem tanto trabalho na hora de vir dando acabamento. Aí toda vez que eu quiser um pouquinho mais, que eu sentir que o pincel já tá limpo, eu venho passando aqui na plaquinha, porque lembra que eu tirei excesso de produto, então tem produto na plaquinha. Não precisa tu pegar da paleta e pegar grande quantidade, tá bom? Hoje eu vou fazer contorno no nariz cremoso também, que é uma coisa que eu não costumo fazer assim dia a dia e tal. Mesma coisa, paleta de contorno cremoso, diluidor, pingo a gotinha aqui. A diferença é que agora eu vou usar um pincel do Fiber bem pequenininho, mas o processo é o mesmo, ó. Peguei bastante produto no pincel, venho tirar na placa o excesso. Tiro o excesso aqui na placa. E agora eu venho fazendo o contorno do meu nariz, dando batidinhas. Olha, já dá pra ver, né? Uma diferença. Se quiser mais produto, pega na plaquinha. O legal, o ideal é tu fazer o contorno antes da iluminação, tá? Só que eu quis fazer depois, sei lá, por motivos de eu quis. Mas o ideal é tu fazer antes. Contorno cremoso feito. Agora eu venho com a minha esponja, a mesma esponja que eu tava usando, e o papel limpo. E eu vou esfumar a borda desse contorno. A bordinha dele, sempre lembrando de tirar o excesso de produto na esponja ou no papel. Só que como eu fiz ele já bem esfumado, não vai ter tanto excesso de produto assim, tá bom? Aqui eu gosto de ter uma esponja bem pequenininha, mas a verdade é que eu tô em falta com esponja pequena. Pequena e boa, né? Esponja pequena eu tenho, mas boa, bem molezinha, igual essa daqui eu não tenho. E aí é o jeito a gente fazer com essa grande, mas se puder fazer com a pequenininha, se tu tiver uma esponja bem molezinha, pequenininha, é até melhor, gata. Te dá uma precisão incrível. Aí eu vou limpar minha plaquinha toda vez que eu uso, gente. Pra cada coisa que eu faço, eu limpo a plaquinha, porque provavelmente eu vou usar ela depois. Então, acabei de passar a camuflagem, limpo a placa. Acabei de fazer o contorno, eu limpo a placa de novo. Ó, ela já tá limpa de novo. Agora com a pele sem selar, eu vou passar iluminador. Esse aqui que eu tô usando é da Ana Paula Marçal. Eu vou passar só em cima do ossinho, porque é onde eu quero que ele apareça. Eu já passei desse lado aqui, ó. Eu vou dando batidinhas, vou empurrando e depois eu esfumo ele. Primeiro eu empurro e depois eu esfumo. Mas ainda assim, quando eu esfumo, não é esfregando, é dando batidinhas sempre. Agora eu venho com o blush. O blush que eu vou usar é da paleta da Boca Rosa. Eu vou usar esse mais laranjadinho, porque vai combinar com a maquiagem que eu vou fazer. E aí, gata, só venho esfumando ele aqui, com a mão leve, batidinhas, por cima de onde eu passei o iluminador e nessa junção aqui do contorno. Eu gosto de passar um pouquinho no queixo, só o que sobra no pincel. Agora a gente vai selar a pele, tá bom? Aqui na área onde eu fiz a iluminação com a camuflagem, eu vou usar um pó banana. E no restante do rosto eu vou usar outro pó translúcido, tá bom? Venho com a minha esponjinha, já passei desse lado, tá? Eu venho com a esponjinha, vou tirar todo o acumulado daqui com cuidado, pra não tirar a cobertura. É só pra tirar o que tá vincado mesmo, olhando bem lá pra cima. Aí rapidinho eu venho com a esponja, outra esponja, tá? Eu gosto de usar esponjas diferentes. E aí eu vou acrescentar o meu pó banana nessa região onde eu fiz a iluminação. Isso aqui já vai variar de cliente para cliente, tá? Não vai ser em todo mundo que isso aqui vai funcionar, gente. Depende muito de como é a pele da cliente. Se ela tiver uma pele com bastante linhas de expressão, já não é legal usar tanto pó assim, tá? Tu já vai ter que dosar no pó, usar um pó super fino. Toda aquela situação. Eu gosto de passar aqui no meio do nariz.
e aqui, ó, que são regiões em que a gente sua mais. A maquiagem tende a sair primeiro. Olha só, tá vendo? Aí agora eu venho com outro pó, vou usar esse pó translúcido aqui da Boca Rosa e eu vou passar no resto do rosto, com o outro lado da esponja, só para não misturar os pós. Passo por cima do contorno mesmo, tá bom? Não tem dessa não. Agora a gente deixa a caminha aqui e vai começar a fazer os olhos enquanto a pele vai absorvendo todo esse pó que a gente acabou de passar. Agora nós vamos fazer nosso olho, gatinha. Vamos lá. Pra gente começar esse olho, eu vou pegar o iluminador que a gente usou no rosto, o da Ana Paula Marçal, aquele mesmo iluminador, e eu vou passar abaixo da minha sobrancelha para fazer aquele ponto de luz. Então, primeiro deposita para depois vir esfumando as bordas de forma bem suave. Eu deixo bem iluminado assim, porque quando a gente for esfumar as sombras, ele vai dar uma boa suavizada. Hoje eu vou usar a paleta da Morphe, a 35O2, vou usar essa aqui, tá? Eu vou usar primeiro uma sombra, um fundo mais laranja. Primeiro eu vou tirar o excesso de produto da minha pálpebra, tirar os vincos da camuflagem. Logo em seguida eu venho acrescentando a minha sombra, dando batidinhas e esfumando a borda. Vai acrescentando com batidinhas e já vai esfumando. As batidinhas que tu vai dar já vai esfumar, ó. Tu vê que ele já tá um esfumado assim, meio babadeiro. Concentra o pigmento mais no canto externo. Ó, aqui tu já vem com movimentos circulares, a mão leve, esfumando essa bordinha aqui para fazer a união com esse iluminador que a gente passou. Já fiz um esfumadão aqui, viu como é rápido? Bem rapidinho. Do outro lado a mesma coisa. Agora aqui no início eu volto com o iluminador que a gente passou abaixo da sobrancelha e eu vou fazer um recorte como se fosse um semi-cut crease, porém nada muito preciso, com esse iluminador pra gente começar a dar as nuances que eu quero para esse olho. Bom, tu viu que eu já comecei a dar nuances, já dar forma para esse olho. Agora eu venho com um pincel pequenininho e a sombra anterior e vou esfumar essa borda aqui desse iluminador que a gente acabou de passar, só pra já ir começar dando acabamento. Com a mão bem leve, tá? Não é pra ficar nada muito wow, é só pra começar a dar acabamento mesmo. A primeira sombra que eu usei foi essa aqui, que é um tom de marrom bem laranjadinho. E a próxima que eu vou usar ainda é um marrom quente, porém ele já é com fundo mais avermelhado, como se fosse um fundo meio vinho. Um pincel rabo de cavalo bem pequenininho. E eu começo a esfumar aqui no canto externo para dar profundidade para esse olho, para esse esfumado, tá bom? Já fiz toda a nuance que eu queria aqui. Lembra da plaquinha que eu falei que eu sempre vou limpando? Enfim, vou usar ela de novo. Cobre com fundo laranjado. Ele é um glitter muito bonito. É o 161 da Mix Legal. E eu vou fazer uma laminha de glitter com ele, usando uma cola líquida. E vou passar aqui em cima onde eu fiz só essa iluminação. Fiz a laminha de glitter, ficou bem líquidazinha. Aí agora eu venho com outro pincel. Vocês viram que eu mudo bastante de pincel, né? Eu não gosto de ficar misturando pincel para várias funções quando eu tô maquiando o cliente. Vou dando batidinhas com esse glitter, bem espalhadinho, como se eu estivesse esfumando. Aqui nessa região, trago um pouquinho para cima desse esfumado mais escuro, para dar uma transição legal. Vou fazer nos dois olhos bem rapidinho, porque eu não quero que essa cola seque ainda 100%. Porque eu vou precisar dela molhadinha para vir com outro glitter por cima. E eu venho com outro glitter agora. Esse aqui já é um mais fino, tipo um Reflect 022 da Mix Legal. E ele já é dourado. Ele é muito fino esse glitter aqui. Chega ele, quando a gente abre, ele sai voando. E venho pressionando com a mão bem levinha em cima dessa cola que ainda não secou. Aqui no final a gente dá uma esfumada. Gente, a mão muito leve, porque se tu pesar a mão, vai marcar demais o glitter e
Depois não tem o que fazer, viu? Depois que marcou, marcou. E quando tu olha de perto, assim, tu olha ao vivo, tu consegue ver as duas nuances e as duas texturas dos glitters que a gente passou. Pronto! Agora vamos continuar a nossa pele, né? O olho tá pronto e tal. Agora eu vou varrer. Como eu já fiz contorno em creme, eu não gosto de vir com contorno em pó muito forte. Então eu venho só mesmo pra fazer a sombra e tudo mais. Mas eu não faço um super contorno, não. Agora eu vou reforçar o blush, tá? Porque o blush também dá uma apagada. Tudo que tu colocou por baixo, que tem cor, ele vai ficar um pouco mais apagado. Porque o pó, quando tu varre, ele tira um pouco. Aí agora eu volto com o meu iluminador. E eu vou esfumar ele bem pra cima do blush. Porque é o efeito que eu gosto, tá bom? Eu gosto do iluminador que ele funde com o blush. O mesmo degradê que eu fiz na parte de cima, eu vou fazer na parte de baixo, tá? Respeitando a mesma sequência de cores, do marrom quente mais claro para o marrom quente mais escuro. Um pincel bem fofinho, eu venho esfumando, sempre acrescentando cor aos poucos, tá bom? Não adianta vir com muita cor e depois não conseguir dar acabamento. É melhor tu ir de pouquinho em pouquinho, para depois o acabamento ficar certo e bonitinho, como ele deveria ficar. Agora eu venho com delineador em gel, de preferência à prova d'água, porque lembra que isso aqui é uma maquiagem para cliente. E eu vou passar ele em toda a minha linha d'água, borrando para cima da raiz dos cílios. Ah, dá pra fazer com lápis? Dá, mas eu não acho que o efeito fica tão bonito, tão profissional como quando feito com o delineador, tá? Olha, depois que eu já borrei aqui, eu venho rapidinho antes dele secar com um pincel bem fininho e vou esfumar essa borda. E aí, para finalizar o acabamento, eu venho com aquela mesma sombra que a gente escureceu o esfumado, com esse mesmo pincel aqui, e vou passar aqui em cima do final desse preto para dar o degradê, para dar nuance, sempre pegando aos poucos e indo esfumando. Agora eu venho com o pó da noiva da Mahave, pego bem na pontinha e só encosto aqui, ó. Pronto, gata. Agora é só passar o batom e estamos finalizadas. Então é isso, gatinha. Eu espero que tu tenha gostado, tá bom? Me diz aqui nos comentários o que foi que tu achou. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Beijo!